Meus irmãos, sem mais delongas, pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Lucas, você sabe que ele não era um discípulo de Jesus, ele não fazia parte dos 12 discípulos, mas ele conviveu muito com os demais discípulos na época da igreja primitiva, né? Lucas, ele era um médico que se converteu ao cristianismo e, ao andar com alguns dos discípulos, ele escreveu muitas outras coisas que não estão relatadas nos outros 3 evangelhos. Então, Lucas, ele conviveu com os discípulos e repassou tudo que ouviu e aprendeu neste evangelho. Lucas 3, versículo de número... vamos ler a partir do versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônitis, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso de número 5 diz: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Versículo de número 6 para fechar: e toda a carne verá a salvação de Deus. Agora eu leio o versículo de número 6 e gostaria que a igreja aqui, Batista Monte Moriá, Filial Conceição, repetisse em seguida. Eu leio em seguida, a igreja repete o que eu vou ler, amém? A igreja entendeu? Diga amém. Amém. Diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Amém. Gostaria de fazer uma nova oração para que Deus fale conosco através da sua palavra, amém? Fique no seu lugar, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Deus bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta maravilhosa palavra, Senhor. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nesse momento, Senhor, quem chegou aqui não quer ouvir, Senhor, diplomacia do homem nem sabedoria humana, Senhor. Todos nós queremos ouvir a tua palavra, a voz do teu Espírito Santo bramando em nossos corações. Senhor, aos que chegaram aflitos, contritos, precisando de ânimo, de uma palavra amiga, que o Senhor use os lábios do teu servo nesta noite para falar, Senhor, porque o semeador da boa palavra é teu Filho Jesus. Então semeia a tua palavra no solo dos corações nesta noite. Que nessa noite o Senhor traga paz, que nessa noite o Senhor traga ânimo, que nessa noite o Senhor traga perdão, que nessa noite o Senhor traga prosperidade, que nessa noite o Senhor traga salvação, e que nessa noite nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Não que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus. Não para a minha glória, mas para a tua glória. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Havia surgido em Israel um homem que estava a anunciar uma nova doutrina. Esse homem ele se vestia de maneira que não era tão convencional para a época, porque ele era um sujeito cabeludo, de barba comprida, e ele se vestia com pelos de camelo, eram suas vestimentas, e ele comia gafanhotos e mel.
Então, uma figura bastante controversa quando se olhava naquela época aquele tipo de pregador, não é? E as pessoas ficavam curiosas não só com a figura de João Batista, mas acerca da sua doutrina. Porque as pessoas iam para Jerusalém, e você sabe como a lei de Moisés ensinava que as pessoas deveriam, para fazer remissão pelos pecados, oferecer um cordeiro ou um carneiro em sacrifício. E o sangue daquele animal, ele limparia, faria expiação pelo pecado, e a pessoa saía do ritual de holocausto, de sacrifício, perdoada, que nem havia decretado a lei mosaica, a lei de Moisés. Então as pessoas levavam os seus sacrifícios a Jerusalém, apresentavam diante do sacerdote, que naquela época, que conforme o texto que nós lemos, se chamavam Anás e Caifás. As pessoas levaram as suas oferendas, os seus sacrifícios para o sacerdote, e ele imolava o sacrifício, a oferta que faria expiação pelo pecado. Mas aí o que acontece? Agora, com este novo homem apregoando uma nova doutrina, uma nova mensagem, as pessoas começaram a ficar duvidosas quanto à expiação e o perdão dos seus pecados. Porque você sabe que o sacerdote dizia: traga uma ovelha, traga um carneiro, traga um cordeiro para fazer expiação pelo pecado. Mas lá no deserto estava aquele homem cabeludo, com roupas de pelo de camelo. Ele dizia o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glória! E as pessoas que ouviam essa mensagem perguntavam a João, ele que era filho de Zacarias, né? E depois ele vai se chamar João Batista, mas o nome de João não tinha Batista, não era o sobrenome dele. As pessoas apelidaram de João Batista por conta que ele tinha a seguinte doutrina: a pessoa que quisesse realmente mudar de vida, a pessoa que quisesse realmente ter o seu perdão dos pecados, ela deveria realizar um ato simbólico, ela deveria ser imergida e descer as águas. Era essa a doutrina de João. Então a pessoa que oferecia o holocausto no templo, a pessoa que oferecia o sacrifício, ela se questionava: eu devo ir a Jerusalém oferecer o sacrifício ou eu devo me batizar? Então, como precaução, as pessoas, além de estarem curiosas com essa nova doutrina, as pessoas iam e se batizavam, porque vai que o meu sacrifício realmente não esteja servindo mais para nada. Eu quero ser batizado, eu quero herdar o reino dos céus, eu quero herdar o reino de Deus. Então as pessoas iam até João Batista lá no deserto e se batizavam, confessavam os seus pecados e se batizavam, e isso era feito lá no Jordão. O Jordão era o local em que João Batista ele batizava e imergia as pessoas. E a palavra de Deus diz no versículo de número 2, na parte B, que veio a palavra de Deus a João no deserto. E é intrigante porque no tocante a receber uma revelação divina, no tocante a receber uma revelação espiritual, nós pensamos, conforme eu já falei aqui instantes antes, que Deus só se manifesta nos grandes eventos, ou que Deus só se manifesta ou só fala nos grandes congressos, nas grandes conferências, nas grandes igrejas, ou com grandes pregadores. Mas na verdade Deus ele se utiliza das pequenas coisas e das coisas que aos nossos olhos parecem loucas para manifestar o seu poder. Porque ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E por que o palco de João Batista era justamente o deserto? Porque o deserto não tem caminho, o deserto ele não tem estrada, o deserto ele não tem iluminação pública. Se você for para o deserto, você pensa que tudo é igual, pastor José.
sem o GPS, que hoje nós usamos muito o GPS. Então a pessoa que vai para o deserto, ela fica perdida, desorientada. Antigamente as pessoas que sabiam navegar pela iluminação das estrelas, elas sabiam se conduzir pelo deserto, mas a pessoa que era tirada no deserto e não sabia olhar os astros para achar a direção norte, sul, leste, oeste, a pessoa ficava perdida no deserto. Então, por que o palco do ministério de João Batista era justamente o deserto? Por que João Batista não pregava em Jerusalém? Por que João Batista não pregava no templo de Jerusalém, aquele templo belíssimo, ornamentado, aquele templo que Herodes havia levantado? Por que o palco de João Batista não era um oásis no deserto, um lugar com palmeiras, com água fresca, com uma bela paisagem? Por que justamente, você pode me perguntar, pregador, por que o palco de João Batista era justamente o deserto? Porque quando nós saímos da igreja e vemos a vida, vemos o mundo, o sistema do mundo, vemos que é justamente um cenário como o cenário de um deserto. Não tem iluminação. A vida do homem que não tem Jesus não tem sentido, não tem ritmo e não tem direção. As pessoas que estão no mundo, quando a gente pergunta para onde você vai, o que você quer, para onde você quer ir, o homem que não tem Jesus, ele diz: Deus me coloca quando eu morrer, ele me coloca onde ele quiser. Ou como um artista popular canta, a gente viu muito cantar: deixa a vida me levar. Você pode ver, esse é o raciocínio, esse é o mindset do homem que não tem Jesus. Ele não sabe para onde vai. Se ele morrer hoje, ele não sabe para onde vai. E quando olhamos como está o sistema do mundo cada vez mais e mais perdido. Aquilo que era errado agora parece que é certo, o que é certo é errado. Quando vemos a política, o sistema da geopolítica do mundo, quando vemos como está o que a política prega hoje, o que os artistas pregam hoje no mundo artístico, nós vemos que cada vez, temos a certeza que cada vez mais o mundo está mais e mais perdido. Então o palco do pregador, o palco do ministro, não é somente esse púlpito aqui, pastor Josenildo. O verdadeiro homem de Deus, ele não quer só pregar em quatro paredes. Aleluia! O verdadeiro palco da igreja é o deserto, ou seja, é o mundo. Como cristãos, nós não podemos nos conformar somente com a unidade. Nós não podemos nos conformar somente com o número que temos aqui, meus irmãos. Ficar de braços cruzados enquanto o mundo perece. Nós não podemos deixar o mundo perecer. Como cristão, como pregador da palavra, como ministro e como servo e serva de Deus, você tem que ir aos desertos, proclamar que Jesus tem vida, que Jesus é a água que está faltando para preencher a alma do ser humano, que Jesus, ele tem a salvação, que Jesus, ele tem poder e que Jesus, ele quer dar sentido à vida do pecador. A igreja tem essas ferramentas e o palco da igreja é o deserto. Porque tem muitos que só querem andar nos vales, nos jardins, nos oásis, mas não querem pregar no deserto. O teu trabalho é um deserto. Aquela tua faculdade muitas vezes está cheia de pessoas que são no deserto espiritual. E você não pode bater no peito e dizer: eu já sou salvo, está bom demais. Minha família está salva, está bom demais. Meus irmãos lá na igreja estão salvos, está bom demais. Não, meus irmãos. Tem gente que está perecendo pela droga, tem gente que está perecendo pela cocaína, tem gente que está perecendo pela pornografia, tem gente que está perecendo pelo cigarro, tem gente que está perecendo pela orgia, tem gente que está perecendo pelo alcoolismo, tem gente que está perecendo pela marginalidade. E nós temos que proclamar: Jesus nos deu, a nossa ferramenta é a palavra. A igreja tem que se levantar. A igreja não é para aceitar o sistema do deserto. A igreja não é para abraçar o sistema do deserto. A igreja foi levantada para protestar, para se colocar de
Glória a Deus. Glória a Deus. Quem celebra a Deus, dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Aí, versículo de número 3 diz: percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo de número 4 diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, o profeta messiânico, que diz: voz do que clama no deserto. Ele está falando da voz. Essa profecia era direcionada para João Batista. Aí diz: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Fala de preparação, preparai o caminho do Senhor. Ontem nós estávamos lá na Santa Ceia, na crise, e o pregador ele falou de preparação. Tem muita gente que não está preparado para o caminho da salvação. E muitas vezes o que entristece a gente é porque, apesar de ter muitos e muitos anos de evangelho, tem gente que ainda não está preparado para o céu. Irmão, auxiliar, eu já tenho 50 anos do evangelho, já tenho 30 anos do evangelho, já tenho 20 anos do evangelho, mas a conduta espiritual não tem contraste com o tempo do evangelho dela, com o tempo de convertido. Porque é o seguinte, a pessoa muitas vezes está na igreja, mas nunca se batiza nas águas, nunca se batiza nas águas. Ou a pessoa está na igreja e parou de tomar a Santa Ceia, ou a pessoa está na igreja, mas não leva a palavra a sério, a membrazia a sério, o que o pregador ou o que o pastor fala a sério. Se Jesus voltar hoje, não está preparado para subir. Então é um perigo quando a gente pergunta para o cristão: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa não tem coragem de falar, porque está preparada, está duvidosa, não está firme no caminho do Evangelho. E é um perigo. É um perigo quando o crente não tem mais a certeza da salvação, não está preparada, não é só o fértil para a palavra. Pensava que quando ela ia aceitar Jesus, todas as coisas iam dar certo na sua vida, que tudo ia engrenar para frente, que nunca ia dar errado. Ou a pessoa pensou, aceitou o Evangelho, pensou que agora só vai ser mil maravilhas, mar de rosa. Não! É por isso que a gente olha hoje para a igreja: por que irmão fulano saiu? Por que pregador fulano saiu? Por que irmã ciclana saiu? Porque não estava preparada para o caminho do Evangelho. Glória a Deus. A estimativa, meu pastor Josenil, em 2012, eu não sei se era 2012 ou 2011, foi feito um levantamento que o nosso país seria o país mais evangélico da América Latina. Mas há um novo levantamento hoje, depois de 2020 para cá, feito da pandemia para cá, que o nosso país é o país onde o maior número de desigrejados cresce. Pode pesquisar. Pesquise lá, porcentagem de número de desigrejados ou desviados no Brasil. A cada vez mais está crescendo. Porque as pessoas estão deixando o caminho da salvação. Vão esfriando. Não preciso cear esse mês. Não preciso ir para a igreja esse mês. Eu não preciso ir para a igreja essa semana. Eu não preciso frequentar mais uma igreja. Jesus não veio para construir templos. E está cheio de gente na internet com esse tipo de mensagem, de que Jesus não quer mais fazer templos, que o templo não é mais necessário para se ter comunhão com Deus. Quando que a palavra mostra que nós devemos ter unidade, viver em união uns com os outros. E a pessoa que está longe, nós somos um corpo. A palavra de Deus diz que somos um corpo. E um membro, se eu arrancar o meu dedão, ele não vai funcionar mais. Ele vai apodrecer. Um cristão que se diz evangélico, se diz cristão e não está na igreja, você vai ver que pode passar 1 ano, 2 anos, continua às vezes lendo a Bíblia, mas ele vai esfriando, a porcentagem espiritual dele vai diminuindo, porque ele não está em comunhão, ele não toma Santa Ceia, ele não frequenta os cultos, passa pelos irmãos, faz que não vê os irmãos mais. É a primeira coisa, a pessoa sai da igreja, não dá mais a paz do Senhor, os irmãos. Você tiver vergonha de saudar a paz, não está preparado para o caminho da salvação, e muito menos está preparado para o caminho do céu. Mas nessa noite, se você chegou aqui, é porque você está preparado, é porque tem azeite na lamparina, é porque tem poder de Deus na tua vida, tem unção, e o Senhor está dizendo: continue
Parte B do versículo 4 diz que endireitai as suas veredas. O caminho do Evangelho é uma vereda. O vereda é um caminho estreito, uma passagem estreita. Se você vê algum evangelho dizendo que ser salvo vai te isentar da doença, ou vai te isentar da pobreza, ou vai te isentar de você quebrar financeiramente, não acredite. Se aparecer algum evangelho dizendo que o caminho da salvação vai te deixar com mais carisma, que as pessoas vão querer se aproximar de você, que as pessoas vão querer ser mais suas amigas, não acredite. Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma o mundo. Inclusive o verdadeiro evangelho faz com que as pessoas do mundo nos odeiem. O verdadeiro cristão que dá frutos, muitas vezes é odiado. É odiado no trabalho, é odiado pela família, é odiado pela comunidade, é odiado pelos vizinhos, até mesmo é odiado até dentro da igreja. Aleluia! O crente preparado, que não se conforma com as coisas desse mundo, ele muitas vezes é odiado e perseguido simplesmente pela sua identidade de cristão. Ser crente não é fácil, agora vale a pena. Vale a pena. Porque eu vou te dizer que uma vez o apóstolo Paulo disse: eu conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele disse que lá ele escutou coisas que nenhum de nós era digno de ouvir. O lugar que nos está preparado, o lugar que está preparado para aquele que perseverar até o fim, é um lugar glorioso. Sofre aqui, padece aqui, é perseguido aqui, mas há uma coroa de glória, há um galardão, há um lar celestial para aquele que perseverar no caminho estreito. Aleluia! Persevere na vereda. Persevere nesse caminho. E tem a mensagem aqui, a mensagem que foi profetizada por Isaías. Já quero encerrar a mensagem. Versículo de número 5 diz: acompanha aí: todo vale se encherá, todo vale se encherá. Porque a vida do homem sem Deus é um vale seco. O vale ele ficava situado no meio dos montes. Aqui, ao lado direito tinha um monte e ao lado esquerdo tinha um monte, e o vale ficava no meio. Geralmente o vale em Israel, quando você vai ver um documentário sobre Israel, né, você vê que Israel ainda é muito seco, né? Então os vales geralmente em Israel eram secos. Estava do lado do monte, estava do lado do outeiro, mas no meio era seco. Muitas vezes assim é a vida do homem sem Deus. Às vezes está do lado, tem um carro do ano, tem casa própria, vive bem financeiramente, mas assim quando ele chega em casa e para refletir, ele sente uma secura espiritual. Um vale seco, não tem água, não possui água na sua vida é seca, sem sentido. Muitas vezes a pessoa fica se questionando: eu tenho tudo, eu tenho prosperidade, eu tenho uma boa renda financeira todo mês, eu tenho meu carro importado, eu posso me vestir com as melhores roupas, posso me ornamentar com as melhores joias, mas quando a pessoa para refletir, é um vale seco, só vive mal-humorado, só vive reclamando da vida, ou é briga, a pressão psicológica constante. Vale seco. Que adianta estar cercado de montes quando se é um vale seco. Mas nessa noite, amigo ouvinte da palavra de Deus, você que está na sua casa, aonde esse aparelho de som estiver chegando, Jesus ele quer transformar esse vale seco num vale fértil. Tem água da vida para você nesta noite. Você não vai mais passar sede, o teu vale não vai ser mais seco, porque cada um que está aqui nessa igreja é um vale fértil. Tem vale, tem água no meu vale, tem água viva no meu vale. Jesus ele entra na vida do homem e enche de água viva. Mas ele fala em João o seguinte: ele diz em João que aquele que crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre e manarão por toda a eternidade. Aleluia! Você era um vale seco, mas hoje você é um vale fértil para a glória de Deus. E a nossa missão é transformar outros vales secos em vales férteis.
Diz o seguinte, continua, versículo número 5. Se abaixará todo monte e outeiro. Se abaixará todo monte e outeiro. O que significa isso, pregador? Significa o seguinte: muitas vezes a gente vai pregar para algumas pessoas, falar de Jesus para algumas pessoas, e a pessoa é soberba de coração, não recebe o Evangelho. Não preciso do teu Jesus, não preciso desta palavra, eu já tenho a minha religião, a religião que foi repassada pelo meu avô, pelo meu pai, e eu vou morrer na minha religião. Você vai pregando a mensagem do Evangelho e o coração da pessoa é fechado, é trancado. Ela não aceita, ela rejeita a mensagem. Que ela se acha às vezes até muito intelectual. A maioria dos ateus também se acham muito intelectuais. Eles acham que a ciência é que é a resposta para tudo e que esta palavra é um ponto de falhas. Você vai falar do Evangelho para essas pessoas, muitas vezes doutoradas, essas pessoas ricas, e elas rejeitam a palavra. Essas são as pessoas que o texto está chamando de monte e outeiro, porque você sabe que o monte e outeiro é muito alto. Então a pessoa que rejeita por soberba, por orgulho a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, ela se acha muito esperta, ela se acha muito altiva, ela se acha muito importante para receber o Evangelho. Mas apesar de tudo, o texto diz que o monte e o outeiro, meu pastor, se abaixará. Ou seja, se você não quiser aceitar Jesus, se você não quiser se dobrar diante de Jesus aqui nesta vida, vai ter que se dobrar na eternidade, porque está escrito o seguinte: naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amigo, deixe de soberba, deixe de orgulho, e enquanto ainda é tempo, vem se dobrar diante do altar, vem se dobrar diante de Jesus, para que Ele salve a tua vida da perdição. Glória. Quem não quiser se dobrar nessa vida vai ter que se dobrar no dia do julgamento final. Porque quando aquele grande trono branco aparecer, quando aquele que é eterno aparecer, se manifestar no dia do julgamento, automaticamente todo joelho vai ter que se dobrar. A língua da pessoa vai ter que abrir e vai ter que proclamar que só Jesus é o Senhor. Se você não quiser aceitar Jesus como Senhor aqui, naquele dia você vai ter que dizer que Ele é Senhor. Se você não quiser que Jesus seja o Salvador da tua vida aqui, naquele dia você vai ter que dizer diante de tudo e de todos, inclusive até os próprios demônios, eles vão ter que confessar que só Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Não seja um monte e um outeiro, se humilhe diante de Deus. Aceite esse Jesus. Aceite esse Jesus enquanto ainda a porta da graça está aberta. Continua o versículo, já vou encerrar. O que é tortuoso se endireitará. Caminho tortuoso, caminho das pessoas que vivem a vida errada, não é? As pessoas que se drogam, que vivem do tráfico, as prostitutas, os traficantes, as pessoas que vivem na marginalidade, os golpistas. Pregador, você está citando as piores pessoas da sociedade, porque são justamente essas pessoas que Jesus Ele quer salvar. Quando Jesus Ele veio aqui neste mundo, os fariseus diziam: como é que esse homem pode ser santo? Que ele só anda com o publicano e com o pecador, com as meretrizes, com as prostitutas. Inclusive, Jesus levava nome de endemoniado, porque andava com as prostitutas e os publicanos falando do Evangelho, falando do amor de Deus, falando do reino de Deus. Porque justamente a meta do Evangelho é alcançar essas pessoas que estão na marginalidade, que estão aprisionadas pelo crime, nas favelas, nos tráficos. É justamente essas pessoas que o Evangelho quer transformar. Porque muitas vezes, quem sabe, você era uma pessoa que vivia no erro, vivia um caminho tortuoso, mas
Jesus quer salvar você também. Jesus, Ele quer libertar você também deste caminho tortuoso que você vive. Chega de viver nesse caminho que você é ameaçado se não pagar a droga, se não pagar o que você consome lá na boca do filho. Chega nesse caminho tortuoso de viver do roubo, do furto, inclusive sofrer preconceito das pessoas de bem da sociedade. Jesus tem vida nova para você, amigo ouvinte da palavra de Deus. Ele quer transformar esse teu caminho tortuoso num caminho direito, para que as pessoas apontem o dedo e digam: olha, ali ele roubava, traficava, matava, extorquia, e agora é um homem de Deus. Ela se prostituía, agora é uma mulher de Deus. Olha ali, olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez. Transformou um ladrão num homem de Deus, transformou um golpista num homem de Deus, transformou um traficante num homem de Deus, transformou uma meretriz numa dirigente de seu coração. É isso que o Evangelho quer fazer com a tua vida, amigo ouvinte da palavra. Glória a Deus. Jesus te chama nesta noite para encerrar os caminhos escabrosos. Escabroso é um caminho cheio de pedregais, um caminho que não é plano, um caminho cheio de buracos. Pode nos remeter ao caminho da depressão, ao caminho da crise do pânico, caminho tortuoso, caminho cheio de pedregais, de dificuldade. Que muita gente está, muitas vezes, aprisionada pelo caminho escabroso. Sofre com a depressão, com a crise de pânico, sofre com algum problema psicológico. Mas Jesus, Ele também tem salvação para a tua vida. Ele quer te tirar também do caminho escabroso, do caminho da depressão, do caminho da ansiedade, do caminho da crise de pânico. Jesus, Ele quer também transformar a tua mente num caminho plano. Nessa noite, Jesus, Ele também tem salvação. Ele também quer transformar o teu caminho escabroso num caminho reto. Chega de depressão, chega de preocupação, chega de ansiedade. Jesus hoje tem vida para o teu coração. Jesus hoje tem vida para você. Não pense em morte. A morte não é a solução. O suicídio não é a solução. Jesus, Ele é a vida e vai te dar vida nesta noite. Nesta noite eu não poderia deixar de fazer este apelo. Se tem alguém que está do lado de fora desta igreja, que quer aceitar o caminho da salvação, vem nesta noite para Jesus. Jesus está voltando. Jesus te chama nesta noite. Nesta noite, Jesus, Ele quer te tirar do caminho escabroso. Jesus, Ele quer te colocar no caminho de paz. Jesus, Ele quer te tirar do caminho tortuoso, pastor Josenildo, e quer te dar um caminho reto. Nesta noite, Jesus te chama, amigo ouvinte da palavra de Deus. Se você quiser, entre nessa igreja, aceite Jesus, confesse Jesus como teu único, suficiente Salvador, e Ele vai te dar vida de verdade nesta noite. Tem alguém nesta noite que queira se render ao caminho da salvação? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cristo te chama, vem, vem, alma cansada, vem. Cristo é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda nele tenha. Se queres hoje a tua vida mudará. Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Essa mensagem que não pode ser excluída do púlpito da Igreja Assembleia de Deus. Igreja Batista Multiglorial. É a mensagem de salvação. Quantos podem dizer amém? Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Deus abençoe. Que haja
uma recompensa proveniente dos céus para a tua vida. Amém? Não da mão do pastor Josenildo, não da mão do evangelista Fernando, mas da mão daquele que sabe muito bem recompensar a cada um. Vamos agradecer ao Senhor.